Olá, estudantes! Vamos dar continuidade ao estudo dessa aula 19.2. Vamos para a revisão dos conceitos principais que abordamos durante a aula 19.2, arte popular, ponto 2, parte 2, aliás, e aula 19.2. Qual foi o tema que nós abordamos? Arte popular, então, o artesanato, ou seja, artes visuais, e as técnicas do artesanato. Então, estudante, falamos aí o conceito sobre o que é artesanato. Vocês aprenderam que, segundo o Conselho Mundial do Artesanato, artesanato é toda atividade produtiva que resulte em objetos e artefatos acabados feitos manualmente ou com a utilização de meios tradicionais, rudimentares, né? Como utilização de materiais, como eu falei durante a aula, com habilidade, destreza, qualidade e criatividade. Olha aí que interessante. Então, artesanato é toda a produção feita manualmente, certo? Seguindo, então, falamos também sobre os materiais utilizados, né? Como as matérias-primas, que pode ser os materiais que se encontram na natureza. Todas as produções de artesanato ou é feito em tecido, com barro, couro, madeira, fibras de palmeiras, sementes, enfim. As biojoias, por exemplo, é feito de sementes, né? Sementes de palmeiras, de coqueiros, de açaí. Aqui na região amazônica tem uma infinidade de matérias-primas no qual os artesãos produzem vários materiais maravilhosos, assim como as comunidades indígenas, né? Fazem lá seus trabalhos com penas, brincos, biojoias, penas, madeiras, sementes, também os cestos, né? As cestarias. Vocês conheceram aí nas nossas primeiras aulas sobre arte indígena, arte africana, então são produções maravilhosas, né, que eles fazem, que é considerado como arte, né? Apesar que artesanato são essas produções por pessoas simples que nunca frequentaram uma academia, mas são saberes que é repassado de pais para filhos e eles vão aperfeiçoando ali as habilidades, as técnicas, né, vão aprendendo, vão aperfeiçoando e cada vez mais produzindo materiais aí, artesanatos maravilhosos. Seguindo aqui, vamos observar aqui uma escultura feita de barro. Então, a arte popular ela é rica, né, em sabedoria, é exercida pelos artesãos, em que mais experiente é chamado de mestre, como já foi falado, utilizam de vários materiais e o produto final é o quê? O artesanato. Então, o artesanato está dentro da arte popular, dentro da categoria arte popular. São objetos caracterizados pelo modo de fazer manualmente. Então, artesanato, produções artísticas feitas manualmente, é claro que eles utilizam de muitos materiais, certo? Então, queridos, foram esses, né, os temas. Vamos agora para as atividades, né? Momento interessante da nossa aula é as atividades no qual vocês vão avaliar aí se aprenderam o conteúdo. Então, vamos? Muito bem, agora vamos fazer a correção das atividades. Vocês vão acompanhando comigo a leitura dessas questões. E vocês, estudante, aproveitem esse momento para verificar se acertou, gabaritou todas as questões. E se não, por que errou? Então, vamos aqui fazer já a análise aí dessas questões. Então, vamos para as questões, tirando dúvida. A primeira questão, questão 1, é uma questão fácil, que vocês precisam marcar aí o conceito, né? Vai direto ao conceito. Sobre o artesanato, está correto que se afirma em toda atividade produtiva que resulte em objetos e artefatos acabados, feitos manualmente. Letra B, somente artefatos produzidos com a utilização de meios industriais. Então, essa palavra aqui, meios industriais, nós sabemos que é manualmente,
Então já exclui essa questão, essa alternativa B. Arte feita manualmente, sem habilidades. Se não tiver habilidade, não vai nem ser apreciado, né? Por exemplo, eu já fiz uma escultura de barro, então eu não tinha habilidade nenhuma, então não foi reconhecido como artesanato, certo? Então sempre vai ter habilidade, criatividade, vai ter beleza, vai ter uma valorização ali por aquele produto. Então, queridos, vamos ver a letra D. É a arte popular sem valor estético? Será que o artesanato não tem nenhum valor estético? Tem sim. São as pinturas, esculturas feitas pelos povos antigos? Tem nada a ver artesanato feito só pelos povos antigos. É claro que os antepassados, né, que foram passando essas sabedorias para os filhos, certo? Então, a resposta correta dessa questão é a letra A. Toda atividade produtiva, né, que resulte em objetos, artefatos acabados feitos manualmente. Muito bem, parabéns para quem acertou essa questão. Não estava difícil, vamos para a 2. A 2 já é uma questão de análise, vocês vão ter algumas asserções e terão que identificar qual está correta. Então, queridos, a arte popular é rica na sabedoria e é exercida pelos artesãos, em que os mais experientes é chamado de mestre. Então, no que se refere à arte popular, o que está correto em relação à arte popular? São as produções dos artesãos que estudaram em escolas de arte? Podemos excluir que não. Os artesãos, muitos deles não estudaram em escolas de arte. Talvez buscaram aperfeiçoar algumas técnicas, aprendendo com alguém, ou, por exemplo, uma técnica de pintura. Pode buscar uma escola, não uma escola clássica, numa escola superior, né, para aprender sobre arte. Seu produto final é o artesanato, objeto caracterizado pelo modo de fazer manualmente. O artesanato está no contexto da arte popular? Podemos dizer que sim. É a produção de artefatos industrializados? Passa por uma indústria, por máquinas para fazer produção em série? O artesanato industrializado vai ser considerado artesanato feito por um artesão? Seu produto é o artesanato, trabalho manual, passado de pai para filho, utilizando também a matéria-prima natural. Então, 2 e 4. 4 estão corretas, letra D. Vamos ver, 2. Seu produto final é o artesanato, né, objeto feito manualmente, e passado de pai para filho. Então, 2 e 4 está correto. Muito bem. Letra D, questão 2. Muito bem. Então, estudante, essas duas questões aí foram questões sobre o conceito de artesanato ou arte popular, né? Uma questão simples. Essas questões, geralmente, elas são... Não vamos encontrar questões como essas, por exemplo, no Enem, mais simples, mas é abordado, sim, sobre a arte popular em provas do Enem. Já trouxe questões aqui sobre o folclore brasileiro, sobre a arte popular, sobre essas produções artísticas feitas por artesãos nordestinos. Então, esses trabalhos são muito apreciados, sim, e caem na avaliação do Enem. Então, atentos aí, parece um conteúdo muito simples, porém ele é cobrado, viu, nas provas do Enem. Então, vamos para a próxima questão. Aí eu preciso da atenção de vocês para que vocês possam já ir, durante a resolução dessas atividades, aprofundando seus conhecimentos, tá? Sobre o tema da aula. Para a produção do artesanato, os artesãos utilizam ferramentas como? Vamos ver aqui. Somente pincéis e goivas utilizam tecnologia industrial? Não. Essa palavra somente aqui já exclui, por quê? Vão utilizar de vários materiais, não somente pincéis e goivas. Utilizam tecnologia como tornos, pincéis, goivas, mas o fazer à mão é o mais importante. Utilizam ferramentas para entalhar a madeira.
utilizam ferramentas feitas de metal? Então, essas duas questões aqui já exclui porque não é só um tipo de ferramenta, né? Só para entalhar ou só ferramenta de madeira, vai variar muito. Então, aqui está correta sobre a pergunta essa. Utilizam tecnologia? Sim. Objetos que utilizam de tecnologia. Também tornos, pincéis, goivas, né? E o fazer à mão é o mais importante. Parabéns para quem acertou. Questão 4. As matérias-primas encontradas em determinadas zonas ou regiões, a qual os artesãos utilizam para produzir o artefato são. Vamos ver se vocês lembram desses materiais? Madeira, argila, palha, fibras de vegetais, metal, folhas e barro, madeira, ferro e palha, folhas de palmeira, sementes de feijão e argila, somente matéria-prima mineral. Então, uma questão simples, porém nós sabemos que os materiais são variados, né? São vários tipos de materiais, então a mais correta é a letra A. Madeira, argila, palha, fibras de vegetais e outros, tem outros, né? Sementes, mas essa questão aqui está mais completa, certo? Geralmente a madeira, eles utilizam aquela que está disponível, reaproveita essa madeira, né? Reaproveitam a madeira, muitas vezes cai ali uma árvore, então eles reaproveitam esse material. Eles não saem derrubando uma floresta inteira para fazer artesanato. São materiais com reaproveitamento de madeira. Vamos a uma questão do Enem. Vamos ver se eu trouxe alguma questão do Enem para vocês. Sim, tem aqui. Vocês já conhecem esse trabalho aqui, é uma escultura numa base de argila, né? São pessoas aí reunidas numa mesa, se alimentando. Uma família nordestina, só as vestimentas, os tipos, o estilo aí das roupas, sabemos que é a representação de uma família nordestina. Trabalho feito por Manuel Eudócio. Então vamos ver o que o texto traz, né, sobre esse trabalho aí. O artesanato traz as marcas de cada cultura e desse modo atesta a ligação do homem com o meio social em que vive. Os artefatos são produzidos manualmente e costumam revelar uma integração entre homem e meio ambiente, identificável no tipo de matéria-prima utilizada, né, pelo artesão. Pela matéria-prima como barro utilizado e pelos tipos humanos representados, em qual região do Brasil o artefato acima foi produzido? Eu já dei a resposta, né? Já falei que é ali uma representação da família nordestina. Então, a resposta correta é a letra D, Nordeste. Então, nós temos várias regiões do Brasil, Sul, Norte, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, né? São, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 regiões, 5 grandes regiões. Cada região dessa, estudante, tem ali costumes, saberes, modos de vida diferentes. Nós temos os nossos saberes aqui em Rondônia, porém há uma diversidade cultural muito ampla. Pessoas que vêm do Sul, que vêm do Nordeste, trazem então seus saberes, né, seu modo de vida, seus costumes, comida, também a linguagem, muito diferente a linguagem do nordestino para o Sudeste, para o Sul e aqui do Norte também. Então, observamos diferença na linguagem até de uma mesma região, de um lugar para outro. Por exemplo, Porto Velho tem uma linguagem muito comum aqui, de quem mora na capital. E as pessoas do interior têm uma linguagem já voltada aos costumes das pessoas do Sul, porque há muitos migrantes, né, do Sul, na região, no interior de Rondônia. Então, queridos, importante vocês terem esses conhecimentos, essas diferenças aí dessa diversidade cultural, certo? Questão 6, discursiva.
explique qual a diferença entre arte e artesanato. Eu já fiz uma enquete sobre essa pergunta, e para reforçar, para vocês não esquecerem. Então, a diferença está entre a forma como se apropriam, né, da cultura. A linguagem utilizada é a que fará a diferença. O artesão possui a técnica e usa como finalidade de uma forma utilitária, enquanto o artista, com o seu conhecimento e a sua técnica, com o mesmo material, ele utiliza o quê? Forma de expressão. Com o barro pode ser feito, né, o artesão faz a panela. E com o mesmo material, o artesão faz ali esculturas de mulheres, né, representando mulheres de uma determinada região. Então, é uma expressão artística. Então, o artesanato está ligado a um sentido utilitário. E a arte ao conceito de expressão. Muito bem. Então, é essa a diferença entre arte e artesanato. Porém, tanto o artesão, como nós observamos em outras aulas, estarei também trazendo outros artesãos, outros artistas da arte popular reconhecidos nacionalmente. Então, eles são artesãos, são pessoas simples, muitas vezes que não foram nem alfabetizados, não têm um conhecimento acadêmico, mas têm ali a habilidade, né? Uma habilidade muito aguçada. Ele coloca ali sua expressão cultural, ele representa a cultura da comunidade, os contextos históricos, sociológicos nas suas produções. Então, por isso que muitas produções de artesanato são vistos, são reconhecidos como produtos artísticos. Isso mesmo, estudante. Então, vocês estão conseguindo aí, acredito, diferenciar e observar, né, que o artesanato é produzido de forma utilitária e a arte, o artista, ele coloca ali a expressão, né, naquela produção. Por exemplo, uma pintura plástica, feita por técnicas ali mais simples, mas representa ali os costumes do povo, a manifestação cultural de uma comunidade, identifica ali as identidades, por exemplo, né, como algumas obras que eu trouxe na aula anterior, o artista representava ali as pessoas que ele convivia, né? Então, deixou aí o seu legado, né, que é o seu trabalho com muita criatividade, muita beleza, que é reconhecido a nível até mundial, certo? Então, queridos, obrigado pela atenção e aguardo vocês na próxima aula e continuem atentos aí na aula de arte. Obrigada, até a próxima.